Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo, com um modelo um pouco diferente, a gente vai conversar com dois advogados tributaristas para conversar sobre a reforma tributária. E para a gente já começar, eu queria agradecer a Porto que cedeu o estúdio aqui para a gente poder fazer as gravações e eu também gostaria de apresentar os convidados. Primeiro, Luiz, seja muito bem-vindo, mestre, investidor, advogado. Se eu for ler tudo aqui vai ficar muito comprido, então seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Nicolas, pelo convite. Estou à disposição para bater esse papo e esclarecer alguns pontos aí para facilitar os investimentos. É isso aí. E segundo convidado, o Bata, professor, pós-doutor, também investidor e vai participar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Bata. Muito obrigado, é um prazer participar. Show de bola. Bom, para a gente já começar sem enrolação, inclusive eu costumo conversar isso com o pessoal, né, que a gente faz vídeos sem enrolação, eu já queria começar aqui levantando a primeira bola. Muita gente já investe em imóveis, talvez por questão de informalidade, e nem sabe como que se paga imposto com os imóveis. Então acho que esse podia ser o primeiro tema para a gente já discutir. Como que hoje a gente deve pagar imposto para o governo em relação aos aluguéis que a gente recebe? Vamos lá, tentar ser prático aqui, Bata pode me ajudar, mas enfim, a gente tem, normalmente na pessoa física existe uma regra de pagamento de tributos e que está em mudança agora, por motivo da nossa conversa, e obviamente também a pessoa física assim, um caráter mais profissional e análise mais profunda, às vezes decide investir seus investimentos imobiliários, colocar numa holding, que se fala, uma pessoa jurídica que tem algumas vantagens dependendo do caso, guarda uma facilidade de administração e também de redução tributária, né, Bata? A gente tem o modelo da pessoa física normal, do rendimento, da progressividade, até 27,5%, né? Se não mudar até amanhã, porque hoje o governo está em... O Bata costuma dizer aqui, meu colega, que está sempre em efervescência a questão de mudanças tributárias. Então, na pessoa física, normalmente o investidor física, ele tem hoje um pagamento de imposto de renda, que vai até 27,5% a tabela progressiva do imposto de renda, né? Isso na locação. Se porventura ele quiser alienar o imóvel, for vendê-lo, aí existe uma regra de ganho de capital, enfim, que a alíquota é menor, é 15%, e ainda existem também os fatores de redução, vai depender do tempo que a pessoa física tem o imóvel, o que ela fez de reforma. Então, na pessoa física, seria mais ou menos isso, né? E na pessoa jurídica, aí, Bata, também pode me ajudar. Hoje a regra numa PJ, que você cria um regime facilitado, né, que é a famosa holding, que tem... Só para eu entender melhor aqui, a gente está falando de 27,5% na pessoa física que recebe de aluguel. Isso, até 27,5%. Até 27,5%, mas isso é a partir de quanto que o cara recebe de aluguel que já começa a entrar nessa alíquota? Assim, hoje até está tramitando ali, aguardando aprovação, uma isenção aí de até R$5.000 de imposto de renda. Tá. Mas, assim, até o limite mínimo hoje está 3 e alguma coisa, assim, mas passado disso, né, e a tributação é global da pessoa física, então ele precisa somar todos os restos. Mas hoje se apura numa locação imobiliária um carnê-leão, né, que você o governo disponibilizou um sistema hoje muito mais fácil, você tem um software do governo que você apura seus rendimentos de aluguel dentro desse programa e ele já sai a sua guia, você tem até uma tabelinha para você acompanhar, é uma coisa bem didática. Sim. Enfim, as pessoas devem estar acostumadas, ou geralmente o contador da pessoa física, né, geralmente não sei se a pessoa física ela mesma faz, ou o contador dela faz, ou o advogado faz. Às vezes o cara que tem um imóvelzinho, às vezes ele nem liga esse ponto. Às vezes tem toda essa questão de, enfim, há uma certa, a gente precisa ser claro, há uma certa, às vezes, informalidade, até de conhecimento, né, assim, que porventura as pessoas até... É complexo, enfim, a regra tributária às vezes muda, né, então dependendo do tipo de locação, assim, às vezes é uma informalidade mesmo, mas a regra geral, que a gente não pode desconhecê-la, é essa tributação pelo carnê-leão das rendas de locatícias. Então, seria isso mais ou menos a regra na pessoa física investidora. Né? E quando a gente fala em informalidade, também é um aspecto que é bem interessante, é que muitas pessoas tinham um costume que vigorava, que não recolhiam, não observavam a tributação, que sempre existiu. Mas, pelos meios que se combinavam, acabavam recebendo essa tributação e não ofereciam. Quando você diz meios que se combinavam, é basicamente eu dou o dinheiro aqui na sua mão. Você não... Olha, ou até mais, de uma forma até mais ingênua que essa, do tipo, você não declara que você está pagando isso de aluguel, porque o aluguel tem um abatimento, você não declara que paga o aluguel, eu não declaro que eu recebo. Sim. Isso
poderia funcionar, e a gente direto encontra pessoas que dizem, mas eu faço isso há 15 anos e nunca tive problema. O que acontece é que o Brasil está muito informatizado, e hoje isso vai acabar sendo, com certeza, revelado por tudo que a gente pode conversar, que o Brasil está avançando em cadastro imobiliário, inteligência artificial. Então a recomendação é, para essa pessoa que nunca fez, faça. Porque provavelmente você vai ser fiscalizado. Segunda questão, se você for optar, a tributação na pessoa jurídica tende a ser mais favorável quando você for fazer esses cálculos. Qual que é a média da pessoa jurídica que paga hoje? Hoje ela paga, dependendo, isso vai depender do regime de tributação, que é uma questão que a gente tem que conversar como é que vai ser daqui em diante, como vem sendo hoje. Mas no geral hoje, né, assim, vamos dizer assim, quando as pessoas físicas pretendem investir no mercado imobiliário via pessoa jurídica, que é a famosa holding que se fala, né? A pessoa jurídica, o regime melhor nessa pessoa jurídica é o regime do lucro presumido, né? Que você vai tributar mais favoravelmente ao contribuinte, né? Ao dono do imóvel, que seria, no caso, ele transmitiria esse imóvel para a pessoa jurídica, e nesse regime ele vai tributar mais ou menos abaixo de 20%, pode falar assim, 18, alguma coisa assim, isso. Mas é só para ter uma noção de grandeza. Assim, até menos um pouquinho ali, vamos dizer assim, mas é mais favorável, no final do dia, né, Bata e Nicolas, assim, se você comparar pessoa física versus pessoa jurídica, normalmente a regra hoje atual, ela faz sentido, né, dependendo, assim, obviamente, alguns critérios, mas em termos gerais, assim, comparação de alíquotas efetivas, a pessoa jurídica é favorável. Óbvio, o Bata até vai me ajudar aqui, você precisa estudar cada caso, quantos imóveis você tem, esse planejamento para constituir a PJ. Também existe outras regras tributárias que a gente pode conversar, mas quando eu coloco um imóvel dentro de uma PJ, eu preciso oferecer a tributação do município, né? Porque a gente sabe, no Brasil a gente tem 3 entes tributantes aqui, o Bata que é pós-doutor pode me ajudar, mas existe o município, o estado e a União. A tributação da renda locatícia, ela é competência da União. A tributação dessa constituição dessa PJ, colocar esse imóvel dentro da pessoa jurídica, é do município, que é o famoso ITBI. Né? Que tem outras questões jurídicas também complexas, que o Bata, de novo, fala está em efervescência aqui, né? Para essa questão se paga ou não paga esse imposto para fazer a PJ, na PJ, a holding, se paga, como é que paga, qual que é o critério, enfim, tem todo esse aspecto aí mais complexo. Até um ponto interessante, para quem não entendeu muito a questão do presumido, basicamente existem 3 modelos, né? Simples nacional, você basicamente pega tudo que você faturou, pega a sua alíquota de acordo com o seu faturamento e paga o imposto. Vai vir um boleto lá para você pagar. Lucro presumido, o governo presume o quanto você vai ter de lucro e te dá uma alíquota sobre o faturamento também. E no lucro real, para quem não conhece, que geralmente as empresas maiores estão tudo no lucro real, a gente tem faturamento, só que a gente consegue colocar do outro lado despesa. Então, basicamente, você vai pagar imposto também sobre a questão adições do lucro, e exclusões, receitas e despesas, assim, cria-se a base de cálculo e a base de cálculo você paga o imposto. No presumido, como você bem disse, existem presunções que são baseadas em cada setor, não é também nada assim, mas geralmente traz uma vantagem, no caso imobiliário é bem vantajoso mesmo. Você não tem despesa, né? E você tem uma alíquota de efetiva, que imposto, sempre lembrando, é um tanto de dinheiro, né, a base de cálculo, versus uma alíquota. Então, esse tanto de dinheiro ali no presumido, ele é reduzido, então a base de cálculo, né, para cobrar a alíquota, ela é reduzida e aí gera um efeito econômico, né, financeiro ali mais vantajoso. Então, desse bloco que a gente conversou aqui, que eu anotei, cara, pessoa física, se recebe muito pouquinho, somando com a renda dele e tudo mais, talvez não tenha que se preocupar tanto em migrar para uma PJ. Começou a ter um pouco mais de renda, vai misturar com salário e tudo mais, já fica esperto para começar a estudar, que talvez você esteja pagando mais imposto do que precisaria pagar, né? Exato. Basicamente isso. Legal. E o que a gente falou basicamente foi mais ou menos o valor de faturamento que você teria para migrar para essa PJ. Mas a minha dúvida é o seguinte: se eu já tenho na pessoa física, eu acho que é o caso de muita gente. Por exemplo, meus clientes, investidores de consórcio, os caras têm um volume grande. Exatamente. Eu sou também cliente. Exatamente. Então, você tem uma carteira de consórcio, você já começou comprando alguns consórcios, comprou 3, 4, 5 estúdiozinhos,
kitnet, enfim, o imóvel que melhor lhe atende. Como que eu faço essa migração? Uma parte eu deixo na PF, porque já estourou lá o faturamento, e os novos eu coloco na pessoa física, ou tem como eu migrar já no meio, esse carro andando, sabe? Sim. Quando você for integralizar esse patrimônio na pessoa jurídica, você tem que recolher, como o Luiz disse, o ITBI, então, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens. Integralizar, se diz, como se fosse vender para minha empresa. Como se fosse isso, colocar ele na empresa para fazer o capital social da empresa. Hoje a gente tem uma discussão no STF se esse ITBI, quando você está fazendo essa integralização na empresa, para constituir o capital social, ele seria imune, ou seja, a pessoa não pagaria isso, ainda que você esteja constituindo essa holding única e exclusivamente para fins de locação, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo entendia que, se fosse para fins de locação, você pagaria o ITBI. E o STF está dizendo hoje, numa nova tendência, que são 3 votos a favor ao contribuinte. Quem votou por último foi o ministro Fachin e o Gilmar Mendes pediu vista. Se essa tese vencer, provavelmente você não paga ITBI na hora de integralizar. Vai ficar bem mais fácil. Que vai ficar bem mais fácil, porque esse era um dos custos que as pessoas tendem a levar em conta. Isso. Custos com advogado, custos com o ITBI, e falar, nossa, talvez essa conta fique cara. Mas melhor pagar um pouquinho mais de imposto por mais tempo. Porque ele fala, no dia a dia acabou ficando melhor eu continuar como estou. Mas a gente volta a falar, principalmente com a reforma tributária, isso vai mudar. Então, nos nossos cálculos que a gente costuma fazer, muita gente pergunta isso. Quando é que a gente vai ter o ponto de retorno, o ROI do investimento? Isso. E para cada caso é um caso, mas pelo que a gente visualiza na prática, dentro de 2, 3 anos já se paga aquilo que você gastou com o advogado e com o investimento. Contador também, eventualmente. Contador e tributos, entendeu? Isso vai acabar já valendo a pena de investir na holding. Agora, a sua pergunta é bem interessante porque ela é a partir de quando que eu posso fazer isso? A holding, para entender o que é holding, né? Aquela questão de hold do direito americano, fala inglesa mesmo, de segurar. Então, você tem dentro daquela célula os imóveis, os seus bens. Geralmente, para que a holding é constituída? Essa pessoa jurídica constituída, para 3 fins, de proteção patrimonial, economia de tributos e também para regras de sucessão que ficam mais claras. Então, você consegue organizar melhor o seu patrimônio e você coloca uma camada jurídica de proteção, porque você tem uma pessoa jurídica com um CNPJ. Então, quando vier, por exemplo, um cisbajude, que é um bloqueio em conta da pessoa física, por uma ordem judicial, ela não vai achar aquelas contas, porque ela vai estar numa pessoa jurídica. E aí você depende de procedimentos específicos para você acessar essa pessoa jurídica e não fazia parte do polo passivo do início do problema. Entendi. Então, para esses 3 fins, ela acaba sendo interessante. O Ata costuma dizer que é um escudo, né? E é uma certa, assim, racionalização da sua vida de bens, de ativos, né? Quando você constitui uma PJ, você está querendo criar mais uma governança na sua própria vida, vamos dizer assim. Então você define, essas questões sucessórias são importantes, né? Para uma questão de inventário, é mais fácil, né? É a história de você tomar um remédio depois ou você se cuidar melhor. Então é mais ou menos nesse sentido. A holding traz esse benefício, né? Quanto mais você se preparar para alguma questão, mais se organizar, então você obviamente tem mais chance de sucesso. É o caso também da holding. Você olhando para o seu patrimônio, fazendo cenários, a gente gosta de fazer cenários, né? Calcular, demonstrar, para ter uma tomada de decisão mais clara. Então é mais ou menos nesse sentido. A holding ela traz um benefício sucessório, tributário, enfim, de proteção. Às vezes as pessoas também... Porque hoje, né, Bata, com essa informatização, você escreve muito sobre isso, a gente tem, às vezes, acaba sendo surpreendido com alguma cobrança indevida que você nem imaginava. Eu tenho um IPTU lá da minha praia, da casa de praia, e apareceu uma cobrança, e não paguei, enfim, e às vezes gera tem um cliente nosso que uma vez estava precisando fechar um negócio, apareceu uma pendência, ele não conseguiu fechar o negócio por causa dessa pendência. Então, assim, é uma organização melhor, é uma gestão melhor do seu próprio patrimônio. Né? Tá. E quando a gente fala de patrimônio, só para... Porque a pessoa que está assistindo, ela pode olhar e falar, não, mas espera aí, eu tenho o meu Celta, entende? Sim. Qual que é o valor, se tiver uma linha ali que a pessoa deve começar a se atentar e falar, poxa... Acho que está na hora de eu começar a pensar numa holding. Porque eu imagino que, assim, vocês estão falando de holding na minha cabeça, no manjo do assunto,
é literalmente abrir uma empresa, um CNPJ, que você vai precisar pagar um contador todo Isso. mês. Isso. Então, assim, às vezes para um patrimônio, a pessoa ainda que está construindo, às vezes fica caro, Não, né? fica caro, sem dúvida. E, de novo, a gente sempre pensa que... tinha um amigo nosso que falava, tudo está à venda na minha vida. Se, porventura, aparece uma oportunidade de venda imobiliária, por exemplo, um imóvel, alguém quer pagar 3 vezes mais. Não estou assim, exagerando aqui, mas enfim. Possa aparecer uma oportunidade de venda maravilhosa. Às vezes, não necessariamente, a holding ela tem também uma redução de tributária na venda, a alíquota em si é menor, que é uma desvantagem também, né, Bata, em relação à holding, mas também existem regras na pessoa física de venda que às vezes pode ser melhor. Então, de novo, não existe uma regra pronta, né? Porque na pessoa física, só para comentar aquele do que você no começo falou sobre ganho de capital. Então, na venda na pessoa física é 15% sobre o lucro imobiliário, que a gente brinca que é, né? Quer dizer, que é o delta, né? Sim. Valor de venda menos valor de compra. Então, existem os fatores de redução que o próprio sistema da Receita calcula, a reforma que você fez no imóvel, porventura. Então, na pessoa física, se você comprou um imóvel há muito tempo também, ele tem uma redução. Então, de novo, precisa olhar cada caso, mas na pessoa física é 15% da diferença e na pessoa jurídica é mais ou menos no lucro presumido por volta de 7%. Então você precisa fazer cenários, mas quando você está na PJ, você está na PF, você precisa olhar. Eu entendo assim, para sua pergunta, quantos imóveis? Acho que passou de 3, né, Bata? É isso que, assim, hoje, o que eu diria para a pessoa? Cada caso é um caso, mas você faria uma análise. Você tem dívida na PF? Porque talvez, às vezes, com 1 ou 2 imóveis já é uma estratégia você colocar numa pessoa jurídica. Mas com a reforma tributária, acho que sua pergunta ela vai ser mais respondida de uma forma objetiva. Porque a reforma tributária vai trazer, para quem tem aluguéis, né, na pessoa física, uma nova incidência, que é o IBS e o CBS, com uma regra objetiva. Se você tem a partir de 240 mil anuais de renda de aluguel e 3 ou mais imóveis, você vai ter incidência dessa regra. Então, a pessoa não pagará só os 27,5%, ela terá a incidência do IBS e CBS junto, que a gente calcula que a alíquota poderá chegar até 35%. Somando então, IR mais somando essa. Então, isso acaba sendo obrigatório, mandatório para essa pessoa, pelo menos pesquisar se a holding não vai ser melhor. Fazendo um parênteses rapidinho, só para te interromper e para dizer uma dica até para os seus colaboradores, aí, seus associados, enfim, o pessoal que assiste o seu canal. Isso é um sinal, né? Vamos pensar aqui com tudo isso, que é uma boa hora de investir. Porque como vai ficar mais caro, inclusive a compra do imóvel, a gente entende que porque essa reforma também ela foi muito favoreceu muito mais a indústria. Serviços, você pode olhar, ler sobre o aspecto, então ele vai ficar mais caro. Então, se você tiver a oportunidade de investir nesse tempo agora, acho que é uma boa oportunidade, porque a tendência é que o imóvel passe a ser mais caro. Vai repassar, né? Comprar cota de seguro aí, Porto Seguro, quanto antes, porque já pensando nisso, se você tiver algum dinheiro parado, lógico, o mercado imobiliário sempre foi um bom investimento, né? Proteção, enfim, contra loucuras do mundo de pandemia e tudo mais, enfim, valorizou bastante. Mas a tendência, por que o Bata estava dizendo, como vai existir esses 2 novos tributos, que eles vão ser... Esses 2 tributos já existem no sistema nosso, mas eles são a conjunção de outros tributos. Então, o IBS é o IPT, o ISS, ICMS, que a gente paga, e o CBS é o PIS e COFINS, IPI, me ajuda aqui. Os 5 tributos federais. Sim, IPI, PIS, COFINS, enfim, ele vai conjugar todas essas contribuições, né, que existiam e trazer essa concentração. CSL, não, CSL, na verdade, sobre a renda já se mantém. Mas, enfim, a ideia inicial da reforma, que a gente até fez parte dos grupos de estudo lá na GV, com o professor Eurico, era trazer uma simplificação das coisas. Então, o propósito era esse, mas a gente sabe que acabou, no final do dia, aumentando a carga tributária. Isso. Né, e outro aspecto também, além de ser um bom momento para investir, tome cuidado, porque é essa questão da fiscalização que está aumentando muito. Então, você vai ter o CBI, que é uma instrução normativa nova que saiu, que é o Cadastro Brasileiro de Imóveis, e isso não existia. Então, os cartórios e a Receita estão integralizados. Então, basicamente, isso até circulou muito na internet, que o filho mora na casa do pai, não declara, você vai ter alocação, não vai, né? Então, assim, o que tem que ter em mente é isso. Você, por exemplo, declara que você tem aquele bem.
no seu imposto de renda. Você tem um locatário lá que coloca, não declara que ele aluga, mas ele coloca que a residência dele no imposto de renda é aquela lá onde você está declarando que é a sua. Tem alguém morando na sua casa. O cadastro imobiliário está dizendo, este imóvel tem um terceiro que mora lá e, poxa, o que você está deixando a pessoa morar de graça? Não dá, então tem aluguel aqui, entendeu? Mas até uma dúvida boa, né? Eu vou compartilhar com vocês. A gente está no mesmo escritório lá na Biplus, a nossa corretora, há muitos anos, né? E desde que a gente começou cada vez a trabalhar mais com consórcio, a nossa ideia era realmente comprar um imóvel para a própria corretora. Só que a nossa ideia era comprar na nossa pessoa física, porque por mais que seja um imóvel para a corretora, é um patrimônio nosso dos sócios, né? Então, se esse imóvel estivesse na nossa pessoa física ou numa holding nossa e a empresa estivesse instalada lá, eu teria que ter recolher uma tributação, como eu estou alugando para a empresa? Não existe, de novo, não existe almoço de graça, né? Então, normalmente, isso seria até é bom para você, a empresa pode até tomar... Se você tivesse numa holding, por exemplo, esse imóvel seu, a empresa tomaria crédito de PIS e COFINS hoje, na regra atual, né? Sim. Mas a empresa estaria com... Ou você teria que ter um contrato de comodato, né? Que, de novo, cria uma situação que o fisco pode questionar. Fala, como assim, né? Você não está ofertando essa questão à Receita? Existe um rendimento escondido nessa operação, né? E o fisco tem essa capacidade, né? A Bata pode até trazer mais as questões formais disso, que ele dá aula sobre isso, mas o Código Tributário Nacional consagra que o fisco pode desconstituir um planejamento que você faz exclusivamente para não pagar tributo. Mas só para deixar claro aqui. Então, ele pode requalificar o que você montou para dizer, não, isso aqui, na verdade, é uma outra coisa, você não está pagando imposto e eu vou te cobrar o imposto com juros e multa. Então, o certo seria você receber aluguel da pessoa jurídica, porque está explorando lá comercialmente, né, esse imóvel. E, enfim, se você tivesse numa PJ esse imóvel, até se geraria crédito para a pessoa jurídica. São alguns testes que a gente chama no direito, que é o propósito negocial. E uma questão muito interessante muitas vezes você fala, eu estou caminhando de acordo com a lei, mas se você abusar do seu direito e ele for feito único e exclusivamente para economizar tributo, você cometeu um fato ilícito, né? Um ato ilícito e você vai ser requalificado. E esse é um ponto legal da gente abordar, porque é o seguinte, o Bata também escreve sobre isso, hoje, até essa semana, teve uma regulação de cripto, se não me engano, né, Bata? Então, cada vez mais o fisco brasileiro é muito bom, né, para criar regras, né, para criar investigações. Ele tem até, a gente conversou outro dia também, motivou até uma publicação nossa, no sentido do Bata, falando, olha, o fisco brasileiro está muito aparatado, ele tem IAs para ajudá-lo. Antigamente tinha até o T-Rex, que era um supercomputador da Receita, que tinha a capacidade de processar informações. Hoje, as declarações de imposto de renda pré-preenchidas vieram com contas fora do exterior, automáticas. As pessoas não declaravam. Então, o fisco brasileiro é muito bom para cobrar. Então, assim, prepare-se, organize-se, a dica é sempre essa, contate um contador, um advogado, enfim, porque quanto mais informação você tiver, melhor você... aquela história do remédio e do Por mais revoltante que possa parecer, isso conversando com o povo, ele sabe disso. Muitas vezes reclama, fala, poxa, eu pago IPVA e tá esburacado. A gente fala, não, mas IPVA é para financiar o Estado mesmo, não está relacionado. Mas a gente não tem um retorno disso muitas vezes. É uma crítica que a gente enfrenta na tributação. Você fala, nossa, eu pago tanto tributo, eu não tenho saúde, não tenho educação, não tenho nada. Mas é curioso isso, porque se eu te perguntar um dos países mais desenvolvidos em IDH, você provavelmente vai me dizer um dos países nórdicos. Né? A Suécia, por exemplo, tem altamente desenvolvida em saúde e educação. O que a Suécia pediu para aprender com os brasileiros? Tributação. A Receita foi convidada a expor os modelos de tributação e fiscalização dos brasileiros para os suecos, porque a Receita hoje, utiliza 40 projetos de inteligência artificial para nos monitorar. Com o Pix, com o Cadastro Brasileiro de Imobiliário, com quem passa pela Guarulhos, por exemplo, hoje em dia. Eu não sei se quem transita vê que passava antes, tinha um fiscal olhando as malas. Hoje, a Receita sabe quem ela vai fiscalizar antes do avião pousar. Porque o sistema de IA já diz, esse cara aqui viaja tantas vezes para Miami, para ele. Entendeu? Caramba. Então, se o cara tem imóveis, de novo, voltando para o nosso aqui, o papo,
normalmente ali, né, como a gente falou, tem que ver cada regra, mas o cara começou a ter mais de 3 imóveis. Com a reforma, com Com certeza. essa reforma, com E é certeza. interessante que a gente tá falando de 3 imóveis. É o Sim. cara que tem 3 kitnetzinhas. A gente não exato. tá falando de pegar o cara que tem Tem muita grana. exato. Não, o cara que tem 3 30 kitnets. apartamentos. Exato. Então, até como lição aqui pra gente já ir pra reta final, em resumo, não vai dar mais pra dar gato. Tá cada vez... Tá difícil. Exato. Tá mais difícil. E a gente tá mais organizado, vamos dizer assim, né? Outra questão, muita atenção para quem já está construindo algum patrimônio, principalmente porque mistura, né? Se o cara é CLT, por exemplo, e recebe a grana, já começa a misturar. Então, começar a ter atenção com relação aos impostos. Então, você pode estar pagando muito mais imposto do que você precisaria estar pagando, né? Exato. Outra coisa que a gente percebeu aqui é que não é simples. Cada caso é um caso. Infelizmente não tem a regra pronta. Existem alguns padrões que você pode seguir, né? Essa comparação que a gente conversou aqui, né? Sobre pessoa física, pessoa jurídica, que quantos mais imóveis, mas não existe pronto, precisa cozinhar um pouquinho a comida antes de comer. Até aproveitando, então, por essa complexidade, se o pessoal quiser entrar em contato para discutir o próprio caso, para ter uma consultoria, enfim, contratar o serviço de vocês, Lógico, como que ele faz? fica à disposição, tem o WhatsApp que a gente vai disponibilizar aí, fica à disposição, tem o site do escritório também, que é BSP Advogados, enfim, tem tudo a gente põe para facilitar aqui o entendimento e acesso também com a gente, fica à disposição, com certeza. Perfeito. Para concluir, eu queria que vocês dessem uma receitinha de bolo, se for possível. Olha, se você estiver nessa situação, fique esperto. Cada um, se puder, cada um dá uma eu acho que sugestão. assim, ficar recebendo, muita gente fala, não, a gente recebe com dinheiro e tal. O deposito em conta e eu não informo. Assim, eu acho que isso já vai acabar, Sim. logo fica exposto a essa situação. Eu acho que você precisa analisar realmente a ideia de construir patrimônio. Como eu falei, acho que uma dica com essas novas regras tributárias, a tendência é que o imóvel fique mais caro, se você puder já comprar uma cartinha aí, enfim, ou até de consórcio, ou até pensar em investimentos. Existem planos até aqui na cidade de São Paulo de mudanças, de troca de enfim, investimentos, para você pensar nas áreas que poderiam gerar até uma rentabilidade maior. Enfim, acho que, de novo, e olhar, fazer conta mesmo, estudar cenários para ver o que melhor favorece. Agora, é legal também essa questão da PJ, também que o Bata falou, esses 3 pontos, acho que vale a pena a gente voltar para dizer que a sucessão fica mais fácil, a gestão fica mais fácil, a proteção fica mais fácil. Então, às vezes, até, de novo, dependendo dos imóveis, mas você gera uma gestão maior, faz um comparativo, vai ter o custo de contador, vai ter o custo da Constituição, mas às vezes dá uma organização maior. Tem também uma questão que a gente também acabou não abordando, mas há uma regra nova de tributação de dividendos, que vai vir da PJ. Isso também precisa ser analisado. Tem que entrar na conta. Tem que entrar na conta também. É verdade. Então a pessoa não foi aprovado, né, Bata? Mas está em vias de, foi aprovado no Senado. Só para a gente explicar esse impacto aqui para quem não ligou. Se a gente joga, até para ver se eu entendi também, né? Mas se a gente tira da pessoa física esse aluguel que o cara vai receber e joga numa empresa, para o cara receber isso, a empresa paga os dividendos para ele. Isso. Os lucros lá. Exatamente. Então, se isso passar a ser tributado também, a conta fica mais complexa ainda. Mais Exato. conta. A ideia é olhar para isso também, até você deixar alguma parte do seu rendimento ali dentro da PJ para reinvestir na questão imobiliária. Aí tudo vai precisar também estudar cenários, mas também, de novo, a gente está nessa era nova de compliance, quer dizer, que fala que é de cuidar, de organização, e era nova de aumento de carga tributária. Porque você vai ter provavelmente gatilhos que vão gerar nova incidência. Então, o que você precisa realmente, parece até meio vendedor, né? Mas a recomendação é consulte um bom advogado tributarista que possa te trazer essas soluções e que saiba o sistema e o que essas mudanças podem impactar no seu patrimônio. Eu acho que não existe uma receita pronta, você vai ter uma faixa de otimização e ela tem que ser aproveitada pelas pessoas. Além disso, eu acho que é muito importante ressaltar isso que nós conversamos. O momento é diferente. Não pense que porque funcionou até hoje, continuará funcionando. As coisas mudaram, estamos em evolução e provavelmente quem não declara vai receber um baita auto de infração com penalidades que você acaba perdendo todo o seu rendimento daquele período. Tudo que economizou vai embora. Porque a ideia é sempre, nosso propósito aqui, né, a gente
é criar valor, né? Quer dizer, ajudar para pagar, organizar, pagar menos no final do dia, sobrar mais dinheiro, né? Você pode ou reinvestir ou, enfim, viver dessa renda, no bolso, ter tudo, né? exato. Então, sempre olhar, o Batata perfeito, esse cenário mudou, as regras não tá, essa modernidade líquida aí, quer dizer, hoje a gente não consegue mais aplicar o modelo dos nossos pais, então você precisa olhar para frente o que está vindo. Acho que para isso que é essa nossa dica. É interessante o que vocês comentaram também, até para levantar uma bola interessante. Para quem investe em consórcio, é comum você fazer a compra das cotas na pessoa física. Até para ser mais fácil na venda da carta contemplada. Mas é comum a pessoa que, por exemplo, decide comprar o imóvel, antes de fazer a aquisição do imóvel, faz a transferência da cota para a pessoa jurídica, que já compra direto pela holding. Isso é bem comum. Então, se você quer construir patrimônio através dos consórcios, você consegue ter uma flexibilidade bem legal, isso no momento da contemplação, de escolher para onde vai ser feita essa compra, né? Sem dúvida, sem dúvida. E, pessoal, a gente vai chegar agora na reta final agora. Eu queria agradecer a presença de vocês. Queria que vocês dessem os avisos finais. E é isso. Tá bom, não, a gente que agradece, eu pessoalmente agradeço, Nicolas, obrigado pela oportunidade de debater esse assunto. Lógico que tem muito mais coisa para conversar, a gente tem que ser dinâmico aqui nosso bate-papo, mas a nossa dica é, acho que, enfim, procure um bom advogado para ajudá-lo nessa visão, desses cenários que você tem que estudar. Enfim, de novo, voltando nesse ponto, é um momento novo, acho que vale a pena gastar um tempo nisso que vai trazer benefícios para você. Então, legal conversar sobre isso, esse novo cenário, agradecer a oportunidade sua pelo convite e ficamos à disposição caso tenha algum interessado em conversar, e a gente está super aberto. Obrigadão mesmo. Eu também agradeço demais poder participar, é um prazer. E eu acho que é ressaltar essa mensagem, né? Que realmente o cenário é diferente. Então, se você é residente fiscal brasileiro, você saiba que você deve se proteger e você tem como fazer isso. As coisas estão muito diferentes. A gente tem, talvez, até vindo para o Brasil, porque diante dessas mudanças da reforma, de tudo que a gente conversou aqui, muitas pessoas que detêm patrimônio ficam se sentindo um pouco acuadas. E qual que é o resultado natural disso? Às vezes elas buscam a mudança de residência fiscal. E o Brasil está cogitando de uma tributação de exit tax, que é a saída do Brasil. Então, assim, é um momento de você estudar, é um momento de você se planejar. O afegão médio tá complicado com o afegão médio. Perfeito. E, pessoal, se você quiser aprender a construir patrimônio com consórcio, eu vou deixar aqui na descrição o link do MCPC, o Manual de Construção de Patrimônio com consórcio, onde você consegue aprender tudo o que você precisa sobre esses investimentos. Custa menos do que uma pizza e se você não gostar do curso, não agregar nada para você, você pode pedir o seu dinheiro de volta em até 7 dias. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.